Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central. Esse programa que é feito em parceria com a TV Alego também, uma parceria que muito nos honra em poder falar para duas das maiores emissoras que existem no estado de Goiás, duas emissoras que trabalham em pró da informação pública de qualidade, e essa parceria ela só tem ajudado nesse quesito. Então, começamos pela Brasil Central e pela TV Alego, mais um Contestando, hoje muito especial, recebendo o advogado, professor de Direito Tributário, professor de Direito Previdenciário, Dr. Alan Rocha. Ele tem uma extensa carreira, mas eu vou começar primeiro dando boa noite a ele, depois aos nossos convidados, e a gente volta para falar um pouquinho sobre a trajetória brilhante do Dr. Alan na advocacia. Boa noite, Dr. Alan, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel Santana. Uma grande satisfação estar aqui com você. Já nos conhecemos há um bom tempo, e desde esse tempo que nós conhecemos, para mim é admirável o seu trabalho, a forma como você conduz não somente o lado operacional do direito, mas como também a parte da mídia, a parte da imprensa e do jornalismo. Tenho uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui. Sou telespectador do programa. Até acho que o programa, pelas autoridades todas que já tiveram aqui, eu nem estou à altura disso. Fico assim muito lisonjeado pelo convite. Fazer parte aqui da bancada também, junto com meu amigo de longa data, advogado que respeito muito na área imobiliária, uma referência não somente no nosso estado, mas uma referência no Brasil, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista moral. Dr. Caio César Mota, uma alegria imensa estar contigo aqui. Dr. Geraldo Fonseca, já conheço por nome, já conheço pela história e pelo trabalho que tem à frente do judiciário, e tenho a satisfação de conhecê-lo aqui e honrado também em fazer parte da bancada junto contigo. Tá? Então, para mim aqui hoje é um momento de muita alegria, Daniel, um momento de muita alegria receber esse convite. A alegria é toda nossa. E eu vou falar aqui também com meu amigo, Dr. Caio César Mota, que vai fazer parte mais uma vez aqui dessa entrevista. Nós somos aqui um trio. Muitas vezes eu apresento, eu que faço as perguntas, ou que eu que dou boa noite, mas nós três participamos da mesma forma. Na verdade, é um debate. A ideia do programa é que ele possa ser uma roda em que a gente possa debater temas. Então, tanto o Dr. Caio quanto o Dr. Geraldo, que vai falar aqui logo depois, eles são também apresentadores desse programa. O Dr. Geraldo, quando ele não está nos Estados Unidos, mas na maioria das vezes, na maioria das segundas-feiras. Então, boa noite, Dr. Caio, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Daniel Santana, muito obrigado mais uma vez pela apresentação e pelo carinho. Dr. Alan Rocha, satisfação revê-lo. Tenho no programa a oportunidade de receber hoje, Dr. Geraldo, não só um grande amigo, mas também uma grande autoridade do direito. Eu, sempre que necessário, questiono a pessoas que têm a mesma envergadura, a mesma estipe, a mesma bagagem do Dr. Alan. Então, fique sabendo, Dr. Alan, de que o tema INSS, justiça desportiva, qualquer desses temas baterem à minha porta, não tenha dúvida, viu? Te incomodarei. Dr. Geraldo Fonseca, satisfação revê-lo, meu amigo. Muito boa noite. Igualmente, Caio, Daniel, muito obrigado pela apresentação e pelo bullying mais uma vez, né? Doutor Alan, é uma satisfação para nós. Eu acho assim, só reforçando as palavras do Caio, né, o conhecimento que o senhor tem na área previdenciária, na área desportiva, com certeza vai tornar o programa muito interessante. É isso aí. Eu vou começar, infelizmente, contestando o nosso convidado, que disse que talvez não estivesse à altura dos outros convidados do programa, mas olha aqui, ó. Advogado, professor de Direito Tributário e Previdenciário, bacharel em Direito pelo UFG, campus da cidade de Goiás. Essa parte eu não sabia, hein? Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília e em Direito Previdenciário pela Unianguera. Certificado pelo Instituto de Certificação de Profissionais de Seguridade Social, ICCS. Foi presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, conselheiro seccional da OAB, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Goiás, conselheiro titular do Conselho Deliberativo da OAB Prev Goiás, Tocantins, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Goiás, a CASAC, vice-presidente corregedor do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Goiás, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Goiás e atualmente árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Também é atualmente diretor tesoureiro do IAG, Instituto de Advocacia Goiana, acho que é assim que se diz, né? E o ex-secretário executivo do Goiânia Prev, ou seja,
está mais do que gabaritado para estar aqui no Contestando, falar sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Vou começar com essa curiosidade, doutor Alan. A gente se conheceu há mais de 10 anos, eu militava ainda no jornalismo esportivo e o senhor fazendo esse trabalho junto à Justiça Desportiva do Estado de Goiás, mas eu não sabia. O senhor, então, formou-se em Goiás? Exato. Eu me formei em Goiás, tem um campus da UFG. Na época eu morava na cidade de Jussara, que é minha cidade natal, inclusive. E em 97 eu prestei o vestibular para Direito na UFG. Inclusive foi o único vestibular que eu prestei na minha vida. Foi o primeiro vestibular que eu prestei, passei nele, estava inscrito em outros vestibulares, aí como já estava aprovado na UFG, nem fui fazer o exame, nem fui fazer a prova. E ali permaneci em Goiás até o ano de 2002, foi quando eu concluí o curso de Direito. Em 2003 eu já mudei para a cidade de Goiânia, estou em Goiânia desde então, né? Já tem 20 anos que eu moro aqui na capital, mas a minha origem é no interior. Minha origem é no interior, é na cidade de Jussara, passando pela cidade de Goiás e depois aqui em Goiânia, onde eu me estabeleci, onde eu formei família, onde eu exerço a minha profissão, né? E praticamente a carreira profissional, eu segui ela aqui. Mas a minha jornada universitária, ela foi toda na cidade de Goiás, que é uma cidade que eu tenho muito orgulho, tenho vários amigos. Algo que não está aí no meu currículo, mas é o que mais me orgulha, é ter o título de cidadão vilaboense, certo? Me orgulha mais do que qualquer outra atividade que eu já tenha passado, qualquer outro cargo que eu tenha exercido. E para mim eu tenho uma paixão muito grande, tanto pela cidade de Goiás, quanto pela cidade de Jussara. Fico feliz, inclusive estarei em Goiás agora dia 13, em virtude do FICA, né? A gente vai estar fazendo algumas transmissões pela TV Brasil Central e também TV Alego. Algumas não, a gente vai mostrar o FICA inteiro do dia 13 ao dia 18. Você vai acompanhar vários dos vários eventos, shows que vão acontecer no FICA ao vivo na telinha da Brasil Central. E eu vou estar lá pela TV Alego, ajudando na promoção desse evento. Doutor Alan, e o direito desportivo? Eu me lembro o seguinte, eu me formei em 2008 e eu já participava de um programa de esportes na época, ainda não trabalhava com comunicação em si, mas era comentarista de um programa de esportes, mais como um hobby, e aquilo foi se tornando parte da minha vida e se tornou parte da minha profissão também. Eu fui ser diretor da PUC TV um pouco depois. E eu me lembro que eu entrei no direito desportivo, na época eu fui inclusive da Comissão de Direito Esportivo da OAB, porque eu trabalhava com jornalismo esportivo, mas não era uma matéria muito conhecida. Na faculdade, por exemplo, ninguém falava sobre direito esportivo. No futebol, muitas vezes você via simplesmente naqueles julgamentos que aconteceram naquela época que o Fluminense foi rebaixado e tal. Antes daquilo as pessoas nem sabiam que existia, ou a maioria das pessoas nem sabiam que existia o direito esportivo. Aonde que veio essa vocação, esse chamado? E como que foi essa parte da trajetória profissional do senhor, trabalhar com direito esportivo, que como eu estive lá, posso dizer, é um misto, porque a advocacia é apaixonante. E a advocacia muitas vezes é feita do debate. E aí você mistura isso com o futebol, a coisa vai num nível um pouco acima. Esquenta bastante. Bastante. Esquenta bastante quando mistura esses dois ingredientes, a advocacia e a paixão pelo futebol, né? O que me levou ao direito esportivo... Quando eu me formei, eu vim para Goiânia e digo a vocês que vim com a cara e com a coragem. E um ex-professor meu, Dr. Carlos Roberto, que eu tenho muita estima, hoje somos grandes amigos, inclusive é padrinho do meu filho do meio, me convidou para trabalhar no escritório dele. E foi o primeiro local que eu comecei a exercer a advocacia. E ele era membro da Justiça Desportiva na época. E a Justiça Desportiva passava por uma renovação, especialmente na Procuradoria. E me convidou para ser procurador da Justiça Desportiva. E ali o primeiro julgamento que eu acompanhei, inclusive ele na época era presidente de comissão, foi um julgamento polêmico que anulou uma partida entre Vila e Goiás. Eu falei, esse lugar aqui realmente é um lugar de bons debates, né, Caio? Esse aqui é um lugar, né, doutor Geraldo, que nós vamos ter aqui diversos aprendizados, não somente no campo técnico, mas também no campo emocional, porque vai fazer parte disso aqui para ter controle emocional para estar aqui.
E ali comecei a minha carreira. Uma carreira que na Justiça Desportiva foi onde eu conheci o Dr. Rodolfo Mota, na época advogado, irmão do Dr. Caio, que advogava pro Vila Nova, fazia sustentações fantásticas lá. Um abraço pro Dr. Rodolfo, meu amigo, tem tempo que já não se vê, mas ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Exatamente, um grande profissional e sempre... E na época eu encontrava o Dr. Rodolfo lá numa posição difícil, porque eu era procurador e ele advogado do Vila. Então, no embate com muita dificuldade pela grande técnica e pela boa oratória que ele tem. E logo eu fui passando na Justiça Desportiva pelos cargos. Então comecei procurador, depois procurador-geral substituto, procurador-geral. E aí quando procurador, veio justamente esse incômodo, que era não ser reconhecido o direito esportivo. Uma matéria que está ali no dia a dia do entretenimento, o maior entretenimento que nós temos aqui no Brasil, né? Essa paixão, esse amor pelo futebol. E aí começamos alguns projetos de julgamentos itinerantes. Julgamentos itinerantes que seriam, inclusive, em cidades emblemáticas, onde tinham clubes que tinham uma participação maior no campeonato goiano, como Catalão, Itubiara, Anápolis. E, posteriormente a isso, nas universidades. Nas universidades também passamos a fazer esses julgamentos. Depois disso, eu passei a ser vice-presidente, fui eleito vice-presidente e corregedor, continuamos com esse projeto, e intensifiquei ele quando fui presidente. E aí, quando da presidência, eu já tinha Dr. Caio, Dr. Geraldo, me permite chamar pelos nomes. Caio, por gentileza. Que me chamem pelo nome também, por favor. Eu já tinha 13 anos de justiça desportiva. Então, eu entendi que já tinha que ter uma renovação, uma oxigenação dentro do tribunal. Poderia ficar, tive um mandato, todos os meus mandatos foram um único mandato, nunca candidatei à reeleição. E aí eu deixei a Justiça Desportiva. Aquilo no início me fez uma grande falta, eu tinha e tenho até hoje um amor muito grande por ela. E hoje eu sou acompanho constantemente. Faço, inclusive, alguns pareceres ainda até hoje, em algumas situações. Mas aquele embate lá dentro, lá que eu falo que a arena, ela não existe somente ali nas 4 linhas, ela existe também dentro da Justiça Desportiva. Esse eu deixei ele, me aposentei dele, mas ele me faz falta, Daniel. Eu confesso que ele me faz falta. Eu vou chamar o Dr. Caio e o Dr. Geraldo para participar aqui da conversa e eu vou chamar revelando uma coisa aqui para o nosso telespectador, viu? Vou dar uma de Nelson Rubens aqui. O Dr. Rodolfo Mota, que foi presidente do Vila, trabalhava no Vila, de uma família tradicionalmente vilanovense, mas que tem no Dr. Caio a ovelha negra da família, porque ele é torcedor do Goiás. Mas é boa essa oposição dentro de casa, né? É boa essa divergência. E eu agradeço a vocês pela deferência ao Rodolfo, ao meu irmão, por quem tenho carinho que não preciso aqui ressaltar. Todos vocês são testemunha. E o direito desportivo tem essa magia, né? Ela estende a todos e eu acho que essa magia também traz uma consequência negativa. Acredito que quando dos julgados, justamente pela emoção que afeta a todos aqueles torcedores, e a gente sabe que a característica do brasileiro é de ter um clube de futebol como seu, então ele não entende, além dele não entender muito bem da seara jurídica, o que é natural, mas acredito que nem sempre, ou que na grande maioria das vezes, até melhor dizendo, entende como o julgamento é marca de injustiça. Prova disso é o julgado agora desse caso das vendas de resultado, das participações dos jogadores, onde nós tivemos decisões, e aqui não faço nenhuma crítica à decisão, até porque dela não conheço com profundidade, mas que vejo que muita gente criticou de acordo e justifica e defende que as penas elas foram dosadas de maneira não muito equânime, justamente por conta de clube. Então olha o peso que os clubes têm na vida do nacional, na vida do brasileiro. Não, e
Primeiro, acho que a pergunta que todo mundo queria saber, quando o senhor estava se pronunciando, é: o senhor é Vila ou o senhor é Goiás? Eu sou Vila Nova. Pois Torço pro melhor time do estado de Goiás, quiçá do Brasil. Pois é, então eu vou me recolher a minha insignificância junto com o Caio, que nós somos Goiás. Mas eu tô tirando a brincadeira, aproveitando o gancho do Caio, eu queria que o senhor comentasse também a respeito de decisões que o pessoal chama de decisões de tapetão, né? Que são aquelas coisas que são decididas fora do campo por questões de administração de times, né? Chega a se discutir até dívidas, se o time tem dívida trabalhista, ele pode até, o Supremo chegou até a entrar nessa discussão, né? O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão a respeito disso. E mais ainda, quando o fato é externo, né? Agora estão se discutindo isso, um torcedor que causa o problema para o time e o time perde pontos por isso, né? Agora e o torcedor que está do lado assistindo e fala que eu não fiz nada, só por um, não é? Eu queria que o senhor comentasse. E aqui é fogo amigo mesmo, você tá percebendo, né, doutor Alain? Ele já passou aqui pra você a pergunta, ele jogou pra você, pelo que eu entendi, caso Vini Júnior, falando da torcida que atinge a honra, né, do jogador, e isso reverte em punição. Perguntamos para você aqui anteriormente, né, das práticas, como que isso é visto dentro da justiça desportiva, o que a gente pode esperar. E teve um outro acréscimo aí, qual foi, doutor Geraldo? Foi a questão do tapetão, das decisões no tapetão. Exato. Doutor Geraldo, sua pergunta ela é muito interessante, e eu tive uma grata alegria, enquanto membro da Justiça Desportiva, de ter participado de alguns debates do último CBJD. O último CBJD que está em vigor, que tipifica uma boa parte dessas questões a nível de Brasil, quando se trata de campeonato de futebol. CBD, o Código Brasileiro. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, eu tive essa alegria, inclusive de debater muitas questões relacionadas a isso. Nós temos uma punição muito severa ao clube, que é se existir um torcedor que invada o campo. O torcedor invade o campo, punição é para o clube, né? E muitas vezes é uma punição severa, multa alta, suspensão, ou seja, coisas ali que pode praticar e deixar o clube em dificuldades. Principalmente quando nós estamos tratando de clubes que não tem, clube do interior que tem uma grande dificuldade ali de arrecadação, uma grande dificuldade financeira. Conforme for a multa, você paralisou. Acabou a competição para ele. Mas quanto mais se debatia esse assunto, fala assim, mas como que eu vou fazer isso? E, inclusive, e se um torcedor do outro clube veste a camisa do clube e entra ali dentro só para prejudicar o clube? Isso. Quanto mais se debatia isso, quanto mais a gente tinha exaustão disso, Daniel, não chegava a falar assim, mas como que eu vou punir isso? Como que eu vou acabar com isso aqui no Brasil? Até porque lá na Europa, você está ali próximo do campo, né? Muito próximo do campo. Aqui nós temos alambrado, nós temos a tela, tem uma série de coisas para proibir isso. E isso vai desmotivando muitas vezes o cidadão de bem, vai desmotivando muitas vezes a família de estar ali. E aí o que passou com isso? Com isso eu até falo que na época a percepção jurídica que eu tive disso, que o debate nunca avançava e ele sempre caminhava para o lado vencedor ser nessa direção, é que se imputaram uma responsabilidade objetiva a quem participa ali do assunto. Ó, clube, a situação é essa, nós não queremos isso mais, isso ofende o futebol, isso ofende o desporto, e você é o responsável por controlar a sua equipe. Você é o responsável aqui, inclusive, por manter a segurança desse estádio. Como é algo privado, né? É uma competição privada, você é o mandante, você vai fazer isso. Então isso foi a regra que ficou determinada. Particularmente, tenho minhas reservas contra isso, eu acho que deveria ter se estudado, buscado algo melhor que isso. E confessa que até uma certa limitação que eu mesmo não consegui encontrar algo melhor do que isso nos meus raciocínios, né? Mas, assim, tem vários aí que se debruçam mais sobre o direito esportivo, que tem muito mais conhecimento do que eu também. Reconheço as minhas limitações e as minhas deficiências. Então esse é um ponto que sempre foi questionado e eu entendo que vai ser questionado pelo resto da vida. Pois não. À vontade. O senhor não acha que futebol, principalmente como cultura, ele sempre foi tido como uma regra, como se ele estivesse a par das regras da sociedade?
Porque eu me lembro bem, por exemplo, de ir ao estádio e de ver pessoas ali proferindo xingamentos que não proferiram na rua para outra pessoa. E aquilo ali era tido só uma coisa esportiva, é só um esporte. O senhor falou sobre a questão dos clubes serem punidos quando os torcedores invadem os campos. Eu me lembro muito dessas discussões, porque eu estava militando na justiça desportiva. E me parece que isso acabou. E acabou no momento em que a maioria dos estádios se modernizaram, se transformaram em arena, e você passou a não ter mais uma diferenciação de acesso ao campo. Então, quando você jogou na mão dos torcedores a responsabilidade de não ter o alambrado, ou do alambrado ser simplesmente de vidro pequeno, fácil de ser transponível, o torcedor entendeu que, peraí, então eu não posso invadir, porque eu vou sofrer uma penalidade. Talvez não passe por aí tentar trazer para os torcedores de futebol que o esporte ele não é uma realidade distinta da realidade que nós vivemos, que ele tem as suas leis e que elas devem ser cumpridas também? Isso é até objeto de defesa de vários advogados que militam defendendo clubes e atletas, né? Utilizo até recentemente, agora eu tive na posse do Perdiz, que é o já presidente do STJD, o José Perdiz, e antes da posse dele, tinha um julgamento lá que envolvia o Flamengo, e foram palavras de baixo calão que foram proferidas dentro do estádio, e uma das teses de defesa lá seria essa, que isso é natural do desporto, isso é natural do futebol. Agora, eu particularmente, Daniel, eu não consigo compreender que isso tem que ser uma particularidade do futebol, né? Principalmente um ambiente que é um ambiente que se propôs, pelo menos, a criar para ser da família. Né? Um ambiente da família, você não pode permitir que isso aconteça. Ainda mais quando essas questões são todas tipificadas no CBJD. E aí, quando assumi a Procuradoria-Geral no TJD aqui do Estado de Goiás, do futebol, obviamente, tinha uma grande discussão dentro da Procuradoria, uma discussão interna, qual que era a lesividade de jogar um copo d'água dentro do estádio. Qual que era a lesividade disso? O que isso prejudicava? Isso poderia machucar alguém? Não. Não poderia machucar. Isso era indiscutível, era um ponto que nós chegamos numa conclusão. Mas eu falei, mas enquanto isso estiver lá, nós estamos tendo uma prática desportiva que não é a melhor. Não é o melhor exemplo que eu estou dando. Não é a melhor educação que eu estou passando para os nossos filhos, para as gerações que estão vindo. E começamos a denunciar. O objetivo da Procuradoria vai ser denunciar esse aspecto. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós sofremos o quê? Enquanto não dói no bolso, não toma uma atitude diferente. E passou que hoje, naturalmente, você quase não vê arremesso de copo, de pedra, essas coisas dentro do estádio. Então, o futebol, ele tem... Eu entendo essa particularidade que está falando. E justamente nessa particularidade tem que tratar com outras particularidades também. Pelo menos foi a minha experiência enquanto lá estive, especialmente na Procuradoria. Porque a Procuradoria ela tem uma sensibilidade muito grande, porque tudo começa nela. Ela provoca os assuntos que vão ser discutidos dentro do futebol. Então, se quer ter alguma mudança, vai começar a partir de uma ação da Procuradoria. E tem coisas, Daniel, que eu acho que de fato a população entende como sendo íncita do próprio esporte. As ofensas, as brincadeiras, aqueles refrões, então os gritos de torcida. Músicas, né? Então tem algumas coisas que são de fato inerentes às torcidas, até porque nós temos um grande número de torcidas organizadas e cada torcida organizada com um grande número de torcedores. Agora, acredito que se não houvesse de fato uma evolução jurídica como nós tivemos, justamente para limitar a atuação destes torcedores, a gente teria acabado, não era com a torcida, era com o esporte. Porque eu acho que avançou muito no sentido da permissividade. Se permite, claro, não estou dizendo que ninguém referendava essas posturas, essas atitudes, mas também a omissão legislativa era algo que favorecia. Então, nós vimos torcedores invadir estádio, nós vimos torcedores ir para a porta de casa de jogadores para agredi-los, ameaçando em redes sociais. Então, tem coisas que a gente, claro, que não pode admitir em lugar nenhum, quanto menos no futebol, lugar onde que a gente sabe que naturalmente é tomado por emoção. Agora, temos um desafio.
fazer tudo isso sem que o esporte perca a sua alegria, as suas características, né? Porque eu gosto do estádio de futebol e vou te dizer, embora meu time perca muito pouco, é algo que eu não vejo com muita frequência, diferente de alguns colegas que aqui estão mais habituados com esses resultados, mas quando meu time perde, até pela festa que se vê no estádio, eu saio feliz. Mas não é, doutor Alain? Exato. O clima do estádio é muito gostoso. Exato. Eu queria saber como... Só posso fazer um... Claro. O Caio me fez lembrar aqui uma situação. Por estar um pouco tempo afastado do direito esportivo, principalmente dessas questões que envolvem a disciplina, eu acabo não me recordando bem. Mas o Caio me fez lembrar aqui exatamente uma situação muito interessante. Doutor Geraldo, quando se fala que pune o clube por uma invasão de um torcedor, mas tem um excludente também. Se identificar aquele torcedor e fizer um boletim de ocorrência, o clube está isento. E o que acontecia com o tempo? Quando o clube começou a fazer uma campanha, falou, torcida, nós estamos perdendo aqui arrecadação, que isso aqui vai ser investido em prol do clube. Alguns torcedores, que tinha aquele torcedor que arremessava objeto, aquele torcedor que invadia, eles identificavam quem era o torcedor. Quem fez foi esse. Eu acho que até aqui. o marco divisor disso, minha memória me traz, foi em Minas Gerais, o Atlético Mineiro. A própria torcida foi sentindo essa necessidade também. Não, mas então temos a saída. Temos. Então, assim, já que a responsabilidade objetiva foi criada, mas na situação de não ser reconhecido. De não ser reconhecido, exatamente. Eu até peço desculpa, porque quando me fez essa pergunta, eu não lembrei dessa excludente. De forma alguma, é porque eu tô trazendo até o caso do Vini Júnior, que é da Europa para cá, então nós temos que ver a nossa realidade. Mas então, se identifica então aquele torcedor que é o que tá falando. Nós tivemos um caso assim no Brasil, né? Acho que foi o goleiro Aranha. Mas não é famoso. Foi a turma e a televisão estava no Santos na época. Isso, e a televisão na época filmou bem, eram 3 ou 4 pessoas bem atrás do gol e dava para fazer a leitura labial, como e até gestos, né? Você via até pelos gestos. Então, assim, claramente dava para punir os 4 ali sem poder prejudicar o grupo, né? Exato. E esse caso do Vinícius Júnior, ele é preocupante porque pelo menos as manifestações oficiais das entidades que são responsáveis pelo futebol na Espanha não foram talvez as mais eficazes, né? Se criou ali uma situação onde o próprio presidente da federação ali que cuida do futebol na Espanha, ele acusou o Vinícius Júnior de estar querendo se promover com aquilo, de estar sendo vitimista, que as coisas não eram daquela maneira. Mas eu quero trazer um pouco também para a realidade do nosso esporte aqui, para falar sobre um assunto que o Caio já levantou, mas que tem sido a maior preocupação hoje no meio esportivo brasileiro, como que o senhor tem visto isso, que é a questão das apostas. É uma realidade que ela é imutável. A gente entra aí numa questão que não é só do direito brasileiro, porque muitas dessas empresas, elas não são reguladas no Brasil, elas estão em outros países, né? Elas estão seguindo a legislação de outros países. E a gente tem um esporte gigantesco, um país gigantesco. A gente está muito acostumado ali com Série A, Série B, mas o senhor lidou com isso. A gente tem 3, 4 divisões em cada estado e nas cidades ali a gente também tem divisões. Então eu queria saber como que o senhor está vendo essa questão da preocupação das apostas, até que ponto isso pode ser nocivo para o futebol e se já existe algum movimento, tenho certeza que o senhor continua acompanhando o direito esportivo para tentar entender melhor essa realidade tão difícil de se identificar, que afinal de contas essas quadrilhas elas agem cooptando um jogador ou outro e o que ele comete não é um crime, é uma situação de jogo, porque ser expulso ou cometer um escanteio ou deixar de fazer um gol, isso é uma situação de jogo, não é um crime, então se torna mais difícil de identificar por causa disso. Essa manipulação do futebol, buscando esse aspecto econômico, eu acho algo extremamente preocupante. As apostas, como disse, é uma realidade mundial, não é uma realidade aqui do Brasil, né? Não vai, e você fala muito bem, Daniel, a hora que você e com muita propriedade, que isso não vai acabar. Não vai acabar. Isso também é um mercado. Também é um mercado. As variáveis que isso tem tomado e o que nós temos até começando aqui, né, no nosso estado, né? Uma denúncia que partiu aqui do nosso estado,
da agremiação do Vila Nova. Presidente do Vila Né? Nova, Presidente do Dr. Vila Nova, Hugo. partindo aqui, começando Louvável, né? Que a Louvável, gente já Jorge, deve muito cumprimentar. louvável, isso. E tivemos a satisfação de serem colegas, né? Fomos Colegas de na graduação. universidade, na Católica, na PUC Goiás. O Hugo Bravo, ele tem que ser ovacionado com essa atitude dele. Tanto a coragem de fazer isso e uma investigação que vai tomar proporções aí no Brasil, né? O Brasil, acho algo difícil também de comprovar, né? Como que nós vamos comprovar que o atleta intencionalmente cometeu um pênalti, intencionalmente não fez um gol, que é uma situação completamente hipotética, né? Como que você vai... pode chutar para fora, pode chutar mais fraco, mais forte, sei lá, uma situação ali dentro de campo. E é algo muito preocupante mesmo, muito preocupante porque o combate a isso é muito difícil. Como que vai combater isso? Né? A justiça desportiva vai ter N dificuldades para combater isso. As autoridades, de modo geral, as autoridades vão ter N dificuldades também de combater isso quando tiver comprovar alguma coisa na via criminal. E vejo que é um grande desafio para todos, para a sociedade organizada, para aqueles que estão envolvidos nisso. A justiça desportiva começou com um julgamento, para mim, emblemático, um julgamento que ele teve um caráter educativo muito grande. Acho que se buscou com essa pena dosar ali uma ideia educativa para os próximos. Mas até quando vão existir denúncias para comprovar que isso aconteceu? E somente por atos dentro de campo. Concordo com você, Daniel. Vai ser muito difícil comprovar isso. E o que chama atenção dessas decisões, né, desses julgados... Dessas primeiras, né? Vamos rapidinho passar aqui. Os jogadores que foram julgados até agora, infelizmente não tem os clubes aqui, mas eu vou falar, e aí eu tenho a situação aqui que é do Eduardo Bauman, que é do Santos, mas os outros jogadores... Romário, ex-Vila Nova, Gabriel, ex-Juventude, Matheus Gomes, ex-Sergipe. Aqui eu tô com uma lista maior. O Romário, banimento do futebol, multa de 25 mil. Gabriel Domingos, 720 dias de suspensão, multa de 15 mil. Moraes, 760 dias de suspensão, multa de 55 mil. Gabriel Tota, banimento e multa de 30 mil. Paulo Miranda, 1.000 dias de suspensão e multa de 105 mil. O Igor Carius, absolvido. O Fernando Neto, 380 dias de suspensão e multa de 25 mil. Matheus Gomes, banimento, multa de 10 mil. E o Kevin Lomônaco, 380 dias e multa de 25 mil. O Eduardo Bauman, esse que é do Santos, zagueiro, 12 jogos de suspensão. É bom explicar aqui, para não criar um sensacionalismo em cima disso, que nós não temos acesso a todas as informações que estavam ali nos processos. A Justiça Desportiva, está aqui o doutor Alan para falar melhor do que ninguém. Ela analisou isso caso a caso, e a justiça é assim, você não pode aplicar uma pena em conjunto, né? Há que ter uma individualização Tem que das individualizar as responsabilidades. ações e a responsabilidade de cada jogador. Então, eu não estou fazendo aqui uma crítica, esses foram as punições que foram entendidas pelo Supremo, apesar da gente ter citado que alguns torcedores utilizaram disso como uma piada ou como uma brincadeira. Olha, o único jogador que pegou 12 jogos de suspensão, que é muito distante dos outros jogadores, ele era um jogador de um clube grande, que é o Santos, ou de um clube da Série A, digamos assim, né? Essas coincidências ou não, também não vou fazer nenhum juízo, nem contrário, nem favorável, ela acaba trazendo essa sensação de que o clube pesa muito nas decisões. O doutor Alan vai poder dizer isso com muito mais clareza. Agora, a questão da individualização e os três que eu mencionei aqui, que eram Romário, ex-Vila Nova, Gabriel, ex-Juventude, Gabriel total, porque tem 2, e Matheus Gomes, ex-Sergipe, eles foram banidos por uma razão especial, que deve ser destacada. Eles não só praticaram o ato da negociata, como aliciaram outros jogadores. Eles foram os responsáveis, segundo o próprio julgado, segundo a própria decisão, por essa cooptação de outros atletas. Por isso, a pena mais grave, né, doutor Alan? Exato. Concordo. Doutor Alan, só para a gente poder arrematar, pelo menos da minha parte, esse assunto, que eu acho que tem muita gente querendo falar de questão previdenciária também, né, doutor Daniel? Sim. Esse assunto, eu tenho certeza que ele acaba atingindo de maneira mais objetiva a grande população. Dos julgados, os grandes clubes, de fato, você acha que tem algum peso? E aqui
fico feliz até porque você esteja afastado, você vai poder falar com mais leveza. Fala, não, de fato, Caio, quando a gente vai julgar, quando a gente percebe que tem um julgamento, que tem um clube, que ele tem uma maior expressão dentro do futebol, isso acaba pesando. Pesa ou não? Caio, posso dizer com total segurança em relação à justiça desportiva de que eu fiz parte, aqui do TJD do Estado de Goiás. E isso nunca teve peso enquanto lá estive, até hoje. Tem vários membros que lá estão, que nós conhecemos, sabemos da conduta, da lisura, a forma como eles agem. Que isso nunca foi um fator decisivo para ter uma pena diferente de um outro atleta que talvez não estivesse em um clube, vamos usar essa expressão, grande. Mas alguns elementos, eles são necessários para se avaliar. Quando o clube, ele é um clube estruturado, um clube grande, ele tem uma assessoria jurídica melhor. Ele consegue ter uma assessoria jurídica que ele remunera ela a ponto de ter um profissional mais qualificado. E esse profissional mais qualificado, ele consegue fazer o quê? Inclusive dar estrutura para ele para trabalhar. Muitas vezes, clubes assim, principalmente clubes que não tinham uma estrutura tão grande, o advogado chegava lá com a cara e com a coragem, sem um vídeo, para demonstrar ali, e muitas vezes, talvez com a imagem de vídeo, ele conseguia demonstrar, falar assim, olha, isso aqui não aconteceu da forma que foi relatado aqui na súmula. A súmula relatou uma coisa, mas eu estou mostrando uma prova de vídeo aqui para vocês diferente. E isso acontece constantemente com os clubes que têm maior estrutura. Até porque ele tem um investimento maior sobre aquele atleta e ele não pode ficar sem aquele atleta. Uma partida para ele sem aquele atleta é um prejuízo para ele. Um prejuízo não somente dentro de campo, um prejuízo também em bilheteria, muitas vezes. E tem uma estrutura melhor até em campo. Até em campo, de imagem, ele contrata isso. Ele tem isso. Então, muitas vezes, apresentando a defesa, os jogadores são convencidos. Falam, não, realmente não foi isso que aconteceu. Está provado aqui de uma forma diferente. Certo? Então, esse é um fator muito decisivo nessa hora. Mas eu entendo perfeitamente a paixão do torcedor. O torcedor, até porque ele não tem obrigação de conhecer esse tecnicismo, ele acaba desenvolvendo uma retórica completamente diferente. Eu até brincava, Caio e Geraldo e Daniel, falava assim, quando a gente proferia alguma decisão, e aí vinha rede social principalmente, você quase que trucidava, você morria ali com a rede social. E eu brincava com meus pares que eu falava o seguinte, ó, a gente não tem nem tempo de nutrir nenhuma raiva. Porque amanhã esses que estão falando mal, já estão falando bem, porque você já deu uma decisão que já foi favorável a ele, ou que pelo menos ele se sentiu favorecido com aquela decisão. Então, paixão é isso. É algo muito rápido, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer sobre esse assunto é isso, Caio. É muitas vezes a estrutura. A estrutura do clube pesa, assim. A gente sabe, tem advogados, e não poucos, que para poder auxiliar o time que enfrenta dificuldade administrativa financeira, ele se propõe a advogar para o clube de maneira gratuita. Vamos dar um exemplo aqui, seu irmão. É meu irmão mesmo. Seu irmão fez isso há quanto tempo? É verdade. O Rodolfo Otávio Mota advogou muito tempo sem receber nenhum honorário. E para um dos maiores times do estado. Um dos maiores times do estado. E assim, a gente sabe que isso é... Talvez ele fique com raiva da gente revelar isso aqui dele, mas é uma verdade. Verdade. É o preço da contrapartida da renúncia, né? Porque quantas vezes você tem que se afastar dos seus compromissos pessoais, daquilo que te remunera, para cuidar daquilo que é paixão. Isso eu acho, inclusive, que não denota nada contrário, é só positivo, né? Positivo. De ver mostra o compromisso dele que ele teve enquanto ele esteve. Você tem que abrir mão de algumas coisas para poder investir na sua carreira e também ali cuidando de uma paixão, que é um clube de futebol. Bom, não é muito diferente das regras, o futebol não é muito diferente das regras da vida mesmo, né? Como o Dr. Alan disse, muitas vezes aquele clube que tem uma condição melhor de se defender vai ter um resultado melhor. É o que a gente vê acontecer no direito como um todo, infelizmente ou felizmente, aí é uma discussão um pouco mais complexa. Vamos falar um pouquinho de direito previdenciário, que o nosso telespectador participa aí através do 32717720. 3201, fazer só uma observação. 32017720. E nós tivemos a mudança previdenciária, a reforma previdenciária recentemente, 2019, se eu não me engano. E a pergunta que eu mais recebi, doutor Alan, quando eu falei que o senhor estaria no programa de hoje, é aquela que eu acho que o senhor deve escutar em todo lugar. Que é assim...
advogado previdenciário, pergunta para ele, hoje em dia é impossível se aposentar no país, no Brasil, depois dessa reforma. Como é que foi essa mudança? Como é que o senhor encarou essa mudança como estudioso do tema? É um mito de que hoje é mais difícil aposentar ou não? Era uma necessidade irremediável para o país não quebrar? Como que o senhor encarou isso como uma matéria global? Certo. Essa é uma matéria mais complexa do que o direito esportivo. Um pouquinho mais. Ela é mais complexa, até porque envolve a vida, né? Essa envolve a vida. Muitos trabalham, esperando a aposentadoria, e com essa aposentadoria conseguir pelo menos algum descanso, alguma paz, ter uma qualidade um pouco melhor ali no descanso, e não conseguem atingir isso. Lamentavelmente é o que acontece. A reforma, e aqui eu vou ser bem particularizado nessa opinião, ela dificultou, sim. Hoje é mais difícil aposentar em que aspecto? Não é que é mais difícil eu pedir um benefício, mas as regras aumentaram, o tempo de contribuição aumentou, idade aumentou, extinguiu algumas regras que existiam, como a aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher se aposentava aos 30 anos, o homem aos 35 anos, independente da idade, né? Isso aí só é possível hoje para quem preencheu os requisitos até a data da reforma da Previdência, da última reforma da Previdência Social, que foi 12 de novembro de 2019. De lá para cá, não tem mais essa regra. Nós temos uma única regra, que é a aposentadoria que eu chamo, doutor Geraldo, dos benefícios programados. Programados porque eu sei quando eu vou atingi-los, né? Hoje nós só temos uma regra, que é a idade, 65 anos para o homem, 62 para a mulher e 15 anos de contribuição. Claro que quando se faz uma reforma, acaba sendo quase com uma condição sine qua non estabelecer regras de transição, porque quem já estava no sistema, ele precisa ter ali um período, um pedágio, alguma coisa para ele não ser completamente prejudicado. E aí nós temos hoje 5 regras de transição também. Então você tem, além dessa complexidade, que é algo muito difícil para quem já opera o direito, imagina para quem não opera o direito. O que eu digo é que o sistema previdenciário hoje, ele não dá mais para ter o amadorismo. O amadorismo tem que ser deixado de lado. Tem que ter um planejamento muito sério e seguro para buscar a sua aposentadoria quando se for feito como um investimento. E eu trato a Previdência Social, inclusive, Caio, eu desafio vários dos meus amigos quando diz assim, não, eu não quero, Previdência não compensa. Falo, eu te desafio, te provo com números que é compensativo investir nela. Ah, mas se quebrar o Brasil todo tá quebrado. Aí não quebra só a Previdência. Não quebra só a Previdência, né? Vamos estar todo mundo quebrado aí, vamos estar numa situação, todo mundo numa situação de penúria mesmo. De penúria mesmo, exatamente. Era essa a expressão, a palavra que eu estava buscando aqui, cara. Quando o senhor fala, só para deixar claro para o nosso telespectador, quando o senhor fala que a aposentadoria compensa, o plano previdenciário compensa, é porque, eu estou correto em analisar, que é porque, principalmente nos últimos anos, se criou uma máxima que a pessoa deve procurar uma outra forma de se aposentar que não o plano de previdência comum que todos nós estamos submetidos? A Previdência, ela sofreu ao longo dos anos aí, e tanto a Previdência do Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e estão todos aqueles segurados que não são servidores públicos que exercem atividade remunerada, não somente os seletistas, como a Previdência, o regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos. Inclusive, os servidores públicos é a mais injustiçada, porque eles contribuem mesmo depois de aposentado, né? É a mais injustiçada de todos. Então vem uma política aí, eu digo que nem uma política que tenha interesse, alguma fonte pública, mas fontes privadas mesmo que têm interesse sobre isso, e natural do mercado isso, fazendo uma campanha mesmo contra a Previdência. E mesmo assim ela se mantém de pé até hoje. Pra você ter uma noção, hoje nós temos aí 37,6 milhões de aposentados no Brasil. Se cada um receber um salário mínimo, é mais de 50 bilhões pago por mês. Isso eu estou tratando aqui só do regime geral de Previdência Social. E aí eu vou voltar lá atrás, que eu não quero sair daqui sem comentar esse assunto, Daniel. Quando você me pergunta se a reforma é justa ou injusta. O sistema previdenciário até então, até a emenda constitucional 103 de 2019,
que é a última reforma, ele tratava formas de arrecadação que estavam todos dentro do sistema de seguridade social. O que é a seguridade social? É a previdência, saúde e assistência. E nisso nós tínhamos contribuições indiretas para o sistema previdenciário. Contribuições indiretas que vinham com PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e os concursos de prognósticos. Ou seja, aqui hoje, essa energia aqui que nós estamos usando para que esse programa esteja no ar. Energia tem PIS, tem COFINS. Combustível, todos nós viemos no nosso carro, se não viemos no nosso carro, viemos em algum meio de transporte que usou combustível, PIS e COFINS. Grande parte dessa arrecadação vai para onde? Para esse sistema de seguridade social. Então, esse sistema de seguridade social, ele foi positivo muitos anos, até 2018 ele foi positivo, 2019 ele foi positivo. 2020, com pandemia, ele começou a ter ali uma parte deficitária dele. Então, quando você tem toda uma arrecadação, uma grande massa de arrecadação, que não são somente os contribuintes diretos, mas também os contribuintes indiretos, aqueles que não fazem parte do sistema estão contribuindo, porque estão pagando seus impostos, principalmente no concurso de prognóstico lá, os jogos de loteria, boa parte da arrecadação indo para ali, eu preciso tratar a reforma de forma mais sensível. Eu preciso entender o que realmente é necessário discutir. Até porque não sou contra as discussões e mudanças. Ao longo do tempo, a sociedade vai sofrendo transformações, e uma grande transformação que é preocupante para o sistema previdenciário, e temos que nos debruçar sobre ela e não podemos deixá-la de lado, é a baixa taxa de natalidade. A partir do momento que eu tenho uma baixa taxa de natalidade, população envelhecendo, preciso mudar alguma coisa aqui. Então, ajustes vão ser sempre necessários fazer. Agora, quando se faz uma reforma, e aqui é um ponto que eu acho de maior revolta, reduz drasticamente o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Hoje, se você se aposentar por invalidez no sistema previdenciário e não for decorrente de acidente do trabalho, o valor da sua aposentadoria ele vai cair para 60% na grande maioria dos casos. Porque ele é de 60% até 15 anos de contribuição, mais 2% do que superar de 15 anos de contribuição, e esses 2% ele é acrescido a cada grupo de 12 contribuições, ou seja, eu contribuo um ano para aumentar 2%. No momento que a pessoa está doente, sem condição, o que ela mais precisa do sistema previdenciário, e a natureza do sistema previdenciário é a proteção, não tem outra natureza para o sistema previdenciário, né? Por que existe uma pensão por morte? Existe uma pensão por morte porque eu posso morrer, e ali eu sou uma das fontes de subsistência da minha casa, e minha família precisa ficar protegida com a pensão por morte. Então, mexeu em vários outros aspectos aqui. Eu estou citando só um exemplo, mas muita coisa reduziu. O valor da aposentadoria hoje, se chegar um homem com 65 anos, uma mulher com 62 anos e tiver só 15 anos de contribuição, vai ser de 60%. Doutor Alan, você falava de indicativos, que a gente tem que ficar de olho nos indicativos para a gente saber o que de fato merece ser aprimorado. E essa transformação ela é necessária. Nós estamos falando de uma parte muito importante da sociedade, e de um setor muito importante do poder público. E dentro desses indicativos, você falou que nós temos 37 milhões de aposentados. 37,6 37,6. Segundo os dados do próprio INSS, de 2013 a 2018, foram negados 3,4 milhões de pedidos de aposentadorias. Depois nós tivemos em 2019 um acréscimo de 1 milhão, que foi para 4,4 milhões. Ou seja, nós tínhamos aí quase 10%, já ultrapassamos a 10%. 2022, apenas nos primeiros 5 meses, nós tivemos aí quase 2 milhões de pedidos negados. Ou seja, é nítido que está havendo um maior número de negativas. Nós atribuímos isso ao quê? O poder público, a União, o Tesouro, está de fato criando um engessamento para que não sucumba o sistema? Ou o que está havendo, de fato, são mais pessoas pleiteantes que não fazem jus ao benefício? Quando esse número, ele praticamente, aí você pode ter uma certeza aí, Caio, que 70% dessas negativas, eles batem a porta do judiciário. E desses 70%, nós temos ali 50% a 60% que conseguem êxito. Mais ou menos em números aí do CNJ, que eu não tenho, eles estão atualizados para te falar, mas eu tenho mais ou menos a noção deles. Não permite dizer, doutor Alan, desculpa a interrupção, que se 50%
se 70% dos pedidos totais que são negados vão ao judiciário e 50% deles são deferidos, ou seja, nós estamos falando aí de 35% em tese de todo o pleito, eles então tinham direito ao benefício e houve então uma certa obstaculização em relação à entrega desse benefício? Exato. Inclusive essa é uma discussão que a Previdência no passado, ela debruçou sobre ela, ou seja, para que as decisões administrativas acompanhassem as decisões judiciais, né? Era muito mais sensato, porque o prejuízo vai ser menor. O prejuízo vai ser menor para o INSS nesse aspecto. E faz justiça. Se faz justiça, é uma situação dramática e a gente acompanha, graças a Deus nunca vivi uma situação dessa, mas acompanho e me solidarizo com os meus clientes que me procuram, que estão ali sem renda alguma. Muitos sem condição de trabalhar, aguardando uma decisão que já poderia ter acontecido na via administrativa. Né? Então, assim, eu entendo que a sua análise, eu comungo completamente dela. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. A minha esposa disse que conhece a Fernanda, que é irmã do senhor. Ah, sim, minha irmã. Pois é. Feliz coincidência, né? Feliz coincidência. Não conheço a Fernanda, mas eu sei que é gente boa. O Birso é muito bom. Digo mesmo. Né? Feliz coincidência. Fico muito alegre dela fazer essa menção aí. Pois é. E eu queria aproveitar, já que eu já interrompi, e perguntar para o senhor o seguinte: existem alguns casos aí, acontece todo ano, quer dizer, eu sou leigo, vou falar assim, de ver na imprensa. Operações são realizadas dentro do INSS para suspender benefícios, aposentadorias, para aquela prova de vida e tal, não é? E aquilo tem gerado um transtorno muito grande. O senhor não acha que tinha outra saída para fazer, não? Porque a gente sabe, assim, que vamos pôr aí, vou chutar, mas sei lá, 30% dessas pessoas estão vivas e têm o benefício suspenso. Às vezes é a única fonte de renda da família, pessoas idosas, tem que buscar um terceiro para auxiliar. Vai naquele aplicativo que não é muito bom, não reconhece, afasta a pessoa. Eu tô falando isso porque eu tive problema com o caso da minha sogra. E ficou um bom tempo sem receber, né? Ela tem Alzheimer, hoje ela é curatelada pela minha esposa. Né? E foi mais uma dificuldade para poder fazer a prova de vida dela, sabe? Chegou até a procurar o INSS para ver se tinha uma outra forma de resolver. Bem lembrado, doutor. Bem lembrado. Uma situação interessantíssima. Uma situação que teve uma letargia gigante do poder público em relação a isso, a administração do INSS. Situações como essa são situações revoltantes. É muito revoltante, né? Porque você deixa de receber um benefício porque você não fez uma prova de vida. Aí você fala, não, agora eu tô vivo, tô aqui. O pagamento tinha que ser imediato. Exato. Imediato. Vamos falar assim que numa situação muito ruim, em 48 horas, esse pagamento deveria estar regularizado. E no fim do ano passado criaram uma situação, regulamentaram condições diferentes para que a prova de vida fosse feita, levando, inclusive, aqueles que não passassem por isso como responsabilidade do próprio INSS fazer a convocação. Eu acredito que agora nós temos um caminho justo, um pouco mais justo, se não dizer justo, um pouco mais justo para isso. Exemplo, quem votou na última eleição já está reconhecida a prova de vida. Todo e qualquer ato que foi feito de regularização ou de atualização de algum documento público já é reconhecido como prova de vida. A Previdência tem que fazer o cruzamento dos dados e aquele que ele não conseguir fazer o cruzamento dos dados, ela tem que convocar, dando um prazo de 180 dias para comparecimento. E aí sim, se não comparecer nesses 180 dias, não conseguir localizar a pessoa, aí sim que o benefício vai ser suspenso. Aí certamente vai passar por todos esses transtornos que muitos aí já passaram. Certo. Mas olha só, se foi na Receita, regularizou o CPF ou fez qualquer atualização do CPF, vai valer como prova de vida. Segunda via de RG. Segunda via de RG, exatamente. Emissão ou renovação de passaporte. E é uma lista imensa. Estou falando o que eu lembro aqui, doutor Geraldo. Inclusive, mas é uma situação que demorou. Demorou acordar e criar uma situação inteligente para isso. Não, e imputar essa responsabilidade para a pessoa. Para o próprio segurado. Né? Inclusive, o correto da Previdência, né? O correto da Previdência, doutor Geraldo, seria o seguinte: se eu preencher meus requisitos para se aposentar, ela deveria me convocar, ou então pelo menos falar assim: Alan, você preencheu os requisitos para aposentadoria X, o valor da sua aposentadoria é X,
Se você quiser, você pode vir se aposentar. Que diferença do esperado pro praticado. Seria ideal. Seria o mundo ideal. Isso é ideal. Seria o mundo ideal. Esse seria o correto. Um último assunto, felizmente nosso tempo está no fim, nós temos apenas mais alguns minutinhos, mas eu queria abordar, porque ele é quente, foi de hoje. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de todos os processos tramitando na Justiça que tratam da revisão da vida toda do INSS. Essa é a segunda vez que a Previdência tenta evitar o pagamento dos reajustes para os aposentados. Desde que o STF entendeu que o pedido de revisão é constitucional, os beneficiários têm entrado na Previdência Social, judicializando o tema. Como é que o senhor vê isso? As pessoas têm que realmente procurar essa revisão? Infelizmente o tempo está no final, mas eu queria que o senhor citasse, falasse sobre isso com a gente. Sim, isso é um assunto muito interessante, um assunto que tem muita fake news sobre ele, inclusive desinformação sobre justamente qual que é o rombo que isso pode causar na Previdência Social. A revisão da vida toda, ela já vem corrigir uma grande injustiça. Quem se aposentou até 2019, até a data da reforma, e depois isso mudou a partir da reforma, ele somente calculava para efeito de valor da aposentadoria as contribuições de julho de 94 para cá, que é o Plano Real, quando se criou o Plano Real. Criaram esse marco. Tudo que é antes do Plano Real entrou só para efeito de cálculo do tempo. E aí a revisão da vida toda, ela vem o quê? Corrigir isso. Todas as contribuições que estão anteriores a julho de 94 entram para o cálculo. Só que como é média aritmética, não são todos que têm direito. Por quê? Quando se faz o cálculo, se lá atrás as contribuições forem menores, vai reduzir o valor da aposentadoria. É justamente isso que eu falo. Né? É individual, e eu falo o seguinte, que é uma grande injustiça, uma grande fábrica de fake news, falando que isso tem um rombo gigante na Previdência Social. Até porque eu tenho esse número, não é um dado científico, mas é uma amostragem. A cada 10 cálculos que eu faço, 4 são negativos. 4 reduz o valor da aposentadoria. Ninguém vai entrar com uma ação para reduzir o valor de aposentadoria. Certo? E os que aumentam também não são coisas gigantescas. É a média ali de 200, 300 reais que aumenta no valor da aposentadoria dele. Porque é média aritmética. Ninguém tinha tantos salários, assim, principalmente na época dos planos cruzados da vida aí. Certo? Então não existe isso. Isso aí é mais um ato, na minha ótica, procrastinatório para tentar pagar o que é direito do segurado, que já devia estar recebendo isso há muito tempo. E como é que o senhor vê essa tentativa aí de proibição através do STF com que as pessoas possam entrar com essa revisão? Doutor Geraldo pode até comentar isso muito melhor do que eu. Tem mais conhecimento. Pedido da AGU aqui, para ser claro. Eu acredito, dificilmente, uma decisão de repercussão geral tem alguma reversão. Certamente, né? E infelizmente também. Infelizmente, conforme a situação. Nesse caso, é felizmente. Lembre-se sempre, tá com alguma dúvida, procure o advogado previdenciário e vá atrás dos seus direitos. Às vezes você tem aí uma revisão e poder receber um pouco mais. Queria agradecer muito a presença do Dr. Alain. Eu sempre digo aqui que conversas boas passam rápido e essa passou voando. Queria te convidar para retornar em breve, para a gente poder falar mais sobre o tema, principalmente o previdenciário, que é fundamental para a nossa sociedade. A gente acabou se alongando muito aqui no esporte, mas acontece também, foi bom, foi positivo. E agradecer muito a presença do senhor, que retorna em breve e será sempre bem-vindo. Daniel, eu gostei tanto do programa, me senti tão à vontade aqui, tão em casa, Geraldo e Caio, que eu acho que eu vou me inscrever para fazer parte aqui constantemente. Já está convidado. Que bom, então, assim, a gente fica feliz. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a bancada, debate de alto nível, como disse o telespectador, né? E tava ali torcendo para receber um convite para estar aqui, para participar com vocês. Para mim, como diz, é honra, alegria participar com o Caio, grande amigo. Tenho uma deferência grande pelo Caio, pelo nível profissional dele, muito grato, pelo nível moral que ele tem. Dr. Geraldo também já conhecia de nome, sei do trabalho, a seriedade e quanto o seu trabalho é profícuo para o judiciário brasileiro, e isso acaba refletindo no cidadão. Né? Ainda mais a sua esposa conhece, minha irmã, né? São amigas, né? O mundo é pequeno e tem essas gratas felicidades. O mundo é pequeno e Goiânia é menor ainda. Exatamente. Eu faço uma brincadeira com meus amigos que eu falo assim, eu não sei como que o estelionatário vive em Goiânia, porque todo mundo conhece todo mundo. O espaço dele aqui é mais difícil. O espaço dele aqui é mais complicado. Boa noite, doutor Caio. E Daniel,
É sempre uma honra estar contigo. A honra foi uma minha, grande doutor. alegria, viu? Muito obrigado. Em breve vamos fazer um próximo programa. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite muito especial, doutor Alan, que muito nos honrou aqui. Felicidade poder revê-lo, viu, doutor Alan? Digo que não só o admiro pela capacidade técnica, pela bagagem, pelo currículo, pela história dentro do direito, mas também pela pessoa. Um cara extremamente centrado, de uma liturgia no trato, de uma respeitabilidade. Então, doutor Alan, minha admiração ao profissional e ao amigo. Muito tá obrigado. bom? E aqui fico honrado, doutor Daniel. Olha, o dia que eu liguei pro doutor Vicente Lopes, falou, rapaz, tava aguardando o convite, que é o desembargador Vicente Lopes. Eu assisti o programa dele, Pois inclusive. não, e ele falou, rapaz, eu não ia te provocar jamais, mas quando você me mandou mensagem, me deu abertura, fiquei muito feliz. Então mostra que a audiência também está cada vez mais qualificada, a participação cada vez mais rica, e isso nos estimula, né? A continuar, né? Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meus amigos, Caio e Daniel. Boa noite, doutor. Foi uma honra tê-lo aqui, viu? Um excelente debate, gostamos muito também. Obrigado. Boa noite para você que está em casa. A gente volta segunda-feira que vem com Contestando. É Dia dos Namorados, mas vai ter Contestando também. Como é segunda-feira, você que vai comemorar no final de semana, na segunda-feira você acompanha a gente aqui 9 horas da noite pela TV Brasil Central, pela TV Alego e também pelo YouTube da Brasil Central, que você pode assistir se você não estiver em casa. Uma boa noite, até segunda que vem. Fique com Deus.